Então o cara é aquela história que a literatura sempre antecipa, né? Isso é legal pra caramba. Se você pega o livro O Processo do Kafka, é exatamente isso, né? É um cara que está sendo processado, ele não sabe quem está processando, por que está processando. E o cara, pô, eu quero ter acesso aos autos. Não pode. Então, essa é a destruição da democracia, né? Então, parece que existe um plano diabólico para destruir a democracia nos Estados Unidos, não só a democracia, mas a confiança nas instituições, né? Então, assim, quando o George Bush, descaradamente, com o irmão dele, Jeb Bush, roubaram a eleição americana, né? Essa história é importante a gente lembrar, né? George Bush estava, o filho, né? O George Herbert Walker Bush. Ele estava disputando com Al Gore, que era o ex-vice-presidente de Bill Clinton. E aí, Al Gore venceu, só que aí ele pediu uma recontagem, e aí fizeram uma recontagem na Flórida, e curiosamente na Flórida eles recontaram os votos e tiraram a vitória do Al Gore e botaram para o Bush. Só que aí a gente não pode esquecer que quem era o governador da Flórida era o Jeb Bush, que era o irmão dele, né? Então, assim, ele mesmo camaradagem. Contou, pessoalmente. Ele contou, né? Ele foi... Putz, aí isso tira a confiança da galera no sistema, né? Os caras, pô, você é marmelada, né? Aí o Obama chega no poder. Aí começa aquela história da certidão de nascimento do Obama. Pô, o Obama não nasceu nos Estados Unidos, não nasceu no Havaí, ele nasceu no Quênia. Ele é queniano, pô, e um estrangeiro não pode ser presidente. Não, a certidão de nascimento dele é forjada. Mostra a certidão. Ele mostrou tipo um canhoto da certidão, não mostrou a certidão inteira, né? Aí, cara, nessa época que o negócio tava pegando fogo, tava todo mundo falando o Obama é presidente ilegítimo, que ele não é americano, a funcionária do cartório lá do Havaí que assinou a certidão de nascimento dele tava num avião no Havaí voando de uma ilha para outra, um dia tranquilo de sol. O avião caiu no mar. Assim, na verdade ele não caiu, ele meio que fez um pouso forçado no mar, né? Todo mundo sobreviveu e tava a galera de coletinho salva-vidas esperando chegar a ajuda. Os caras estavam a 2 quilômetros do litoral, dava para nadar tranquilo. Aí, de repente, ela, passando mal, morreu. Estranho, né? As coincidências, né? Cara, é um negócio muito estranho, né? Assim, esse negócio é ruim. E voltando ali pro Irã, eles, logo no segundo dia, né, de operação militar ali, eles informaram que eles já tinham matado o supremo líder lá, né? O que isso gera de impacto no curto prazo, assim? O regime atual, ele já fica desorganizado ou não? É uma ira, né? É muito bem orquestrado que, não, o cara entra, já tem o cara no lugar, tá tudo em paz, tá tudo em casa. Ou fica um negócio destrambelhado, cara, agora o Irã agora vai bombardear tudo. Eu fico vendo uns vídeos que eu não sei mais o que é IA, que é tipo assim, cara, míssil supersônico, ataca Dubai. Porque numa visão leiga você pensa tipo assim, cara, porra, o líder morreu, é tipo assim, cara, pegaram o meu líder aqui, então vamos escaralhar todo mundo, joga a bomba pra todo lado. Pro all-in, né? Vamos pro all-in. Como é que fica aí eu vou pro céu, eu vou ficar com 2.000 virgens lá mesmo, tudo certo. Como é que fica isso, cara? Então, na prática, né? Por um lado, a galera fica irada, né? Isso dá uma inflamada na população iraniana. A gente não pode esquecer que a maioria dos 2 bilhões de muçulmanos no mundo são sunitas, né? Só que o Irã especificamente é xiita. Então tem uma dificuldade ali deles se unirem num grande levante muçulmano contra o grande Satã, que é os Estados Unidos. Mas parece que um dos objetivos é esse. Eles tentarem, em resposta a esse assassinato do Ayatollah Khamenei, né, unir todo o mundo islâmico, os 2 bilhões de pessoas, contra os Estados Unidos e o Ocidente, né? Então esse que é o perigo, e esse seria o prelúdio da Terceira Guerra Mundial. Mas é difícil unir, por quê? Muitos desses países, eles são governados por tiranos, né? Então a população odeia o cara. E aí, quando o cara morre, a galera faz até um churrasco. Faz festa, né? Aconteceu isso lá, né? A galera, o povo. Agora o governo, né? A gestão. O que a gestão tá fazendo? Foi um negócio meio trágico, assim, que eles mataram os generais e a parte da família e da boa parte dos 22 membros da cúpula do governo iraniano. Aí a galera que sobrou, eles se reuniram para conversar aí, quem que vai assumir, jogaram um míssil no prédio, mataram a galera também. Então, hoje, eles não estão querendo anunciar nenhum novo líder, porque eles sabem que vai cair um míssil na cabeça do cara. Então, eles estão desenvolvendo agora
uma gestão descentralizada. Tá tudo espalhado, ninguém aponta um líder, porque senão o cara acorda com formiga na boca aí, de repente. Então eles não estão anunciando. Mas os Estados Unidos, ele tá fazendo os ataques, mas não chega a ser não tem invasão, né? Porque a invasão ali é muito complicado por causa da geografia iraniana. O Irã é como se fosse uma fortaleza de montanhas, né? Ali é suicídio você entrar por terra ali. É complicado. Então, o que eles estão fazendo? O Irã tem um problema que ele tem, dentro do território, eles têm várias etnias, vários povos que não se dão muito bem, né? Então, o povo persa, que é o povo que governa, eles ficam mais concentrados no centro do país, mas em volta, ali como se fosse ali se eles estivessem cercados, tem várias outras etnias, como é o caso dos curdos, né? Então, o que a CIA está fazendo, como eles sempre fizeram? Eles estão patrocinando os curdos estão invadindo, né, Teherã e entrando por terra para fazer esse serviço sujo, né? Isso a gente chama no meio militar de proxy war, né? Que é a guerra por procuração. Como você desse a procuração pro cara e fala, vai lá, campeão, faz o serviço aí para mim aí. Então, em vez dos americanos entrarem, eles estão mandando os bucha de canhão entrar por eles lá. É isso que está acontecendo agora ali, que vai ficar feio, né? Porque aí é briga de homem a homem ali, né? Mas aí, você tem, assim, ideia de quanto que pode durar uma guerra dessa, assim? Então, o Trump tá falando 5 semanas, né? 4, 5 semanas. Se a gente ficar 4, 5 semanas Estreito de Hormuz fechado, já viu, né? Quem fez um call aí no dólar vai ganhar grana. No dólar não. No dólar também, mas no petróleo, né? Né? Graças a Deus já tinha feito há muito tempo, né? Então tô super tranquilo, né? Explica pro pessoal esse impacto no petróleo. Então, a gente está falando de uma estrada marinha, né? O Estreito de Hormuz, de onde sai o petróleo que é produzido no Irã, na Arábia Saudita, no Catar, no Kuwait, no Iêmen, Omã. Então, tudo que é boa parte do petróleo global sai dali. E a gente está falando de 20% a 30% do petróleo global. Se você arranca 30% do petróleo global de uma hora para outra, você vai ter um spike aí no valor, né? Como já está tendo. No gás natural chegou a ter um aumento de 50% no único dia, né? Então, quem estava ligado nisso aí se deu bem pra caramba. Mas o que é interessante é que boa parte desse petróleo que sai do Estreito de Hormuz vai para a Ásia. Então, você fechar esse estreito prejudica muito a China também. Entendi. Japão tá ferrado, né? Japão você já bota uma velhinha ali e fecha o caixão, que pro Japão a situação tá muito complicada. Japão importa 90% do petróleo, né? Que ele usa. Putz. E vem de onde? Do Estreito de Hormuz. E o Japão já tá com esse carry trade todo destruído lá, né? Por causa tiveram que aumentar a taxa de juros. Eu tô falando essas coisas assim, partindo do princípio que a galera sabe o que é carry trade. Vocês querem que explique aí? Não, é legal, é legal. É legal, né? Então, eu vou falar de uma forma mais mobral, assim, mais acrobática, para ficar mais simples. Vamos supor que o Japão tinha juros zero. Aí o cara pegava dinheiro, vamos supor, pega 1 milhão, vou adaptar para dólar, porque se você tiver que adaptar de iene para dólar é complicado. Vamos supor que ele pegou 1 milhão lá no Japão emprestado. E ele investiu com zero de juros. Ele investiu em outro país como o Brasil, que hoje paga 15% ao ano. Aí ele fez 15% num ano e devolveu 1 milhão e botou esses 15% no bolso. Isso é o carry trade. Agora, quando você tem... Isso só funciona se a taxa de juros do Japão estiver baixa. Se a taxa sobe muito, aí fica um negócio que daqui a pouco você não consegue nem devolver o que você pegou emprestado. Uhum. E aí é o carry trade invertido, né? O reverse carry trade. E isso aí é um mercado de trilhões de dólares, né? Se isso quebra, meu irmão, aí é complicado. Entendi. Então o Japão dentro dessa House of Cards aí, né? Se você arranca essa cartinha do Japão aí, cai tudo, meu irmão. É complicado. Fora o petrodólar, né? Sim. Você destrói o petróleo, você destrói o petrodólar, destrói o dólar. Aí é um problema para os Estados Unidos. Deixa eu colocar o Brasil nesse problema Bota todo aí, porque eu vi duas coisas na internet recente que eu vou trazer só fatos de coisas que eu vejo na internet, que é teoria da conspiração, tá, gente? Uma delas era, por que o Lula sempre tá do lado errado da conversa, né? Tem um carrossel icônico que era ele apertando a mão do Maduro,
Aí passou um tempinho, o Maduro foi preso. Aí ele foi lá no Irã, lá apertar a mão do cara, o cara levou um míssil na cabeça. Não, e quando ele fala as coisas, você dá vontade de falar assim, cara, não tá comigo nós não estamos juntos. Entendeu? Não, aí eu falo assim, cara, tamo junto. nessa bagunça geopolítica, Sim. Brasil não tá se arriscando demais, não. Exato. Cara, Brasil aí é jogo de cintura, né, cara? Então é malandragem. É a lógica da malandragem. Então, qual que é a questão? Brasil faz um discurso anti-americano, né? O Império Americano e tal. Ah, que absurdo, mataram o Ayatollah Khamenei. Mas nos bastidores tá amigão dos Estados Unidos, né? Então ali, mil e uma amores, né? 1001 noites de amor. Porque o Trump começa com aquela arte da negociação dele de falar duro contra o Brasil, botar 50% de tarifa, depois sanções contra autoridades brasileiras, aí diz que vai fazer uma investigação comercial da seção 301, e daqui a pouco encontra com o Lula e fala, pô, o cara é gente fina pra caramba, me amarrei nele. E aí o jornalista pergunta pro Lula, e aí, rolou química? Ele fala, não, química não, rolou a indústria petroquímica, foi maravilhoso. E aí o Trump tira as sanções contra as autoridades, tira as tarifas de 50%, deixou em 10%. Então, até então, parece que estava tudo bem a relação, né, entre Brasil e Estados Unidos. Eu acho que fica uma retórica anti-americana, mas uma prática de alinhamento com os Estados Unidos, né? Então, é aquele joguinho da malandragem, né? Eu vou falar contra os Estados Unidos para agradar minha base, mas na prática eu vou... Trump falar, quero todas as terras raras do Brasil. Você me entrega, Brasil? Claro que eu te entrego, lógico. Já viu o que aconteceu com quem não entregou, né? Entendeu? Entendi. Então, eu creio que o Brasil hoje, aparentemente, assim, para quem vê o discurso, parece que não está tão alinhado, né, com a política americana, mas está alinhadaço, na minha visão, né? Vale mais o que se faz do que o que se faz.